Hum. Oi, Marcel. Tá, deixa eu pegar aqui. Oi. Oi, e aí, como é que tá? E aí, doutora Tudo Luciana, tudo bem? bom? Tava em Tudo. audiência? Fiz audiências hoje, fiz a minha primeira instrução, mas só que não saiu instrução porque pediram para redesignar. Ah, pois é, tu não ias me mandar o link que eu queria. Eu quero participar de uma instrução. As minhas foram todas remarcadas, Marcel. Pediram Ó, como a tinha Ju uma aí, discussão. Ó, a Juna a Pittini pessoa também, aqui entrando. de, É. daqui de Rio Preto também. Uhum. Como tem um processo de crime rolando, então pediram para redesignar até ter o trânsito em julgado lá. Eu entendi bem compatível, né? Boa tarde, Tá. Juna, tudo bom? É. O pessoal tá Luciana, eu entrando. acho que eu tava tão ansioso que eu até achei que era 4h30 hoje. Acho que Pois é, era eu vi. saudade. Tu me disse, aí eu tô a posto. Eu disse, mas como? Deixa eu só levantar aqui o meu volume. Eu tô com o telefone conectado no computador para não ficar sem bateria. Eu tava até agora há pouco também em reunião. Mas, Marcel, então Eu vou vamos. botar um comentário Oi, aqui para tu Denise. fixar aí. Pera aí, suspensão do contrato de trabalho. Vamos botar aqui. Oi, Denise, tudo bom? Como é que tu tá? Saudades tuas. Ó, o Suspensão João Paulo do Lindão entrou. contrato de trabalho. Fixa aí, Luciana, de trabalho. Tu me mandou? Estou publicando aqui, daí tu fixa aí A para ficar o Brenda. título para o pessoal ver. Tá. Apareceu? Apareceu, só que acontece que eu Só que tenho que tu clicar em virou a cima. câmera em vez. Hã? Perfeito, fixado. Tá, fixado. Ah, Tá, então tá. Só deixa eu fechar aqui, tudo bem. Bom, Marcel, então vamos começar, né? A gente está retomando, ó, a Eduarda, a Brenda, alguns alunos, né? Ex-alunos entrando, o pessoal que está começando a advogar. A muito gente está legal. retomando as nossas lives, né? Semanais, no máximo meia hora, justamente para abordar pontos específicos. O pessoal tem nos demandado, te demandam também, né, Marcel? Sobre Diretamente, é, diretamente. sobre alguns pontos bem nebulosos ainda da medida provisória agora convertida em lei. E a gente vai fazer essa abordagem. Só gostaria de deixar assim meio claro que nós vamos ir além do direito do trabalho de emergência. A gente vai abordar de forma Exatamente. geral, né? Então vocês vão É. trazendo as angústias, eu vou enfrentando no escritório, o Marcel vai enfrentando em sala de audiência e a gente vai fazendo propostas de temas. Vamos dar um Por oi aqui para a Márcia exemplo, Zap, lá de Santa Maria, que está aqui com a gente também. O pessoal de Santa Maria isso. também está nos acompanhando, a doutora Jussara aqui de Fernandópolis. Luciana, eu acho que a ideia é isso. Vamos até explicar para o pessoal, né? É um novo formato, não é Uhum, mais aquela live de 1 hora, né, Lu? É meia hora. Eu até quando a gente começar a falar do assunto, eu vou acionar um cronômetro aqui. Eu falei para a Luciana, eu vou acionar um isso. cronômetro, Uhum. porque é uma ideia de uma transmissão rápida de conhecimento, um tema muito específico, já com perguntas pré-direcionadas, né, Lu? Que a gente já pediu para o pessoal perguntar para não ficar aquela coisa muito extensa. Ninguém hoje tem tempo para muita coisa extensa, né? Então a ideia é Exatamente. meia hora, intensamente, falando de um assunto específico para resolver as dúvidas, né? Uhum. Tá, então eu vou comentar aqui de uma forma geral por que o primeiro assunto partiu pela suspensão do contrato de trabalho. Comecei o cronômetro. Foi. Tá, começou? Então tá. Então, aqui no escritório, nós estamos sendo demandados, tanto por empregados quanto por empregadores, bastante sobre esse tema. E várias perguntas surgiram. Eu até, inclusive, listei algumas, mandei para o Marcel e Uhum. disse, Tô olha, com a elas gente aqui. pode ir respondendo, né? Porque nós já falamos de uma forma geral sobre redução da jornada, nós já falamos sobre suspensão. Essas nossas lives, inclusive, já estão lá no canal do Aranaud. Logo no Isso. início da pandemia, né? Quando todas essas medidas saíram, nós começamos a abordar o tema. Então, não é ficar com mais do mesmo. É Exato. dúvida prática mesmo do dia a dia. Não sei, Marcel, vamos começar naquela ordem que eu te mandei? O que tu acha? Eu acho que o que a gente tem que dar, aquele panorama geral, né, gente? A gente teve a MP 936, publicada lá no Isso. início de abril, com as definições do que era suspensão, o que era redução de jornada, quais são as consequências, e agora nós tivemos a lei, né? Toda a medida provisória, ela é submetida ao Congresso Nacional, Câmara de Deputados, Senado Federal, o presidente, né, o aval do presidente, e nós tivemos a lei 14.020 de 2020, foi a que converteu a medida provisória em lei. Eu acho que o Uhum. primeiro ponto, Lu, que a gente tem que falar para todo mundo ficou exatamente igual à medida provisória.
Não Nesse teve aspecto. nenhuma mudança nesse aspecto do tema suspensão do contrato de trabalho, não teve nenhuma mudança na redação do que tinha na medida provisória, que a gente já comentou, com o que veio para a lei. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que tratar. E eu acho que a primeira pergunta que tu nos trouxe é a mais legal, né? O fato da MP ser convertida em lei autoriza a prorrogação por mais 60 dias? Vamos lá, Lu. Eu acho, a interpretação que a gente tem feito é o seguinte: a lei, ela avalizou a suspensão já feita. Exatamente. Já tem os 60 dias de suspensão, a lei vem e avaliza. Tanto que a lei é específica ao determinar que uma nova suspensão demanda um decreto do Poder Executivo. Exatamente, né? Porque o que uma cliente nos perguntou aqui? Uma cliente disse assim, o meu chefe está esperando a lei entrar em vigor para prorrogar a suspensão que está em curso. Uma suspensão que foi adotada lá na medida provisória, né? E que estaria em curso. Então, a resposta a essa pergunta é não. Não, exatamente. Não, ainda que o que a gente tem acompanhado, Luciano, é o seguinte: deve estar no forno, né? Está saindo a prorrogação, o decreto de prorrogação está saindo, já teve uma autorização do Poder Executivo lá para o Ministério da Economia, não nos esqueçamos, quem está lidando com todo esse orçamento é o Ministério da Economia, autorizando a prorrogação por mais 60 dias, suspensão do contrato de trabalho. Então, o que a gente tem orientado, eu até tenho visto, até assisti algumas outras lives, o pessoal orientando, já organizem o contrato da suspensão, né, da prorrogação da suspensão, porque vai sair. Até porque a pandemia ainda está no meio, né, gente? Aqui em Rio Preto, por exemplo, o pico está chegando agora. Então, até resolver tudo isso, vai ter a prorrogação por mais 60 dias. Só que não é automático. Os empregadores têm que se dar conta que eu já fiz a minha primeira suspensão com base na medida provisória e eu vou fazer uma nova suspensão com base no decreto que a lei me autoriza a fornecer. Então, tem que ter esses dois momentos, né, Luciano? Então, primeira questão. Segunda questão que nós colocamos para debate, pessoal, e vocês fiquem à vontade se tiverem outras dúvidas, tá? De nos demandarem aqui. O acordo coletivo de suspensão contratual, né? O acordo coletivo firmado no sindicato, ele substitui a vontade individual do empregado? E aqui eu vou contextualizar, vou trazer um exemplo para o pessoal. Isso, achei muito legal isso. Porque, sinceramente, o meu primeiro posicionamento, eu tive conversando com outros professores aqui, Marcel, é no eu sentido também. Tu teve conversando, pois é no sentido de que haveria uma interpretação diferente aqui, né? A questão era o seguinte, a categoria, o sindicato da categoria negociou a suspensão do contrato. Mas os empregados, individualmente, alguns estão se opondo, porque eles preferem a rescisão contratual do que a suspensão. Aí a pergunta era, eu sou obrigada a me submeter ao interesse coletivo, ele vai prevalecer nesse caso, ou precisa do acordo individual? A pessoa que me perguntou não é da área do direito, e foi ler o artigo 8º, tá? E disse, eu li a medida provisória, e tem um artigo lá, Luciana, que diz isso. Como é que tu entende esse artigo? Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Num primeiro momento, eu e a Luciana, a gente até debateu isso, já vem algumas semanas debatendo, né, Lu? Eu tinha numa primeira leitura que eu tinha feito, e eu já digo que eu mudei a minha leitura quanto a isso, é de que era, além do acordo coletivo, teria que ter um consenso, um consentimento individual do empregado para a possibilidade da suspensão ou da redução de jornada. Até porque a leitura que eu fazia era o seguinte: o empregado tem que obrigatoriamente concordar com redução salarial. Ele vai ter uma redução salarial. Então, a leitura que eu fazia era essa. Além da convenção, do acordo coletivo negociado com o sindicato, teria que ter um acordo individual, um consentimento do empregado. Lendo a lei, relendo a medida provisória e lendo a lei, eu vejo que eles foram muito específicos e utilizaram o ou. Existindo uma convenção coletiva, um acordo coletivo ou o acordo individual. A leitura que eu faço hoje... Porque tem um outro artigo que fala também que é o 24. Tu está falando do 8º? Estou falando do 8º. Deixa eu achá-lo aqui. Espera aí. Eu estou com a lei aberta aqui. Não. A suspensão temporária será pactuada conforme os artigos 12 e 13 por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou acordo individual escrito entre empregador e empregado. Então, o que eu acabei, na minha
conclusão agora, de que o acordo, e até porque a própria lei também fala que o acordo coletivo ele prevalece sobre o individual, salvo se o acordo individual for mais benéfico. A lei trouxe isso Marcelo, mas aí é especificamente que também. tá. Mas eu vou te dizer o seguinte, tá? Quando eu li o artigo 8º e o artigo 1º, a minha interpretação foi no seguinte sentido. Mesmo porque não é uma exigência de acordo coletivo. Isso até o STF já decidiu, seria por uma questão de segurança jurídica, mas já está decidido que pode ser por acordo individual. Eu vou te dizer que eu, na minha faculdade, estou com um acordo, estou com suspensão contratual, mas eu participei da reunião, eu participei da assembleia no Simpro, teve uma discussão acerca da redação da cláusula, que eu até houve, a categoria ficou meio impressionada porque havia uma divergência de entendimento ali, havia uma confusão, inclusive no estabelecimento de quando começaria o prazo de suspensão, e foi encaminhado individualmente para ajuste o acordo de suspensão. Ou seja, tem um acordo coletivo que definiu que teria que ter ajustes individuais. Exatamente, tá? Mas isto no acordo, esta cláusula do acordo coletivo com a minha instituição foi pela interpretação que nós fizemos do artigo 8º do parágrafo 1º. Tá? Porque há dos argumentos de trabalhadores é no seguinte sentido: a suspensão, para mim, pode ser prejudicial do que a rescisão contratual. Sim, ela não é necessariamente mais benéfica. E é o que fala ali, ó. E tu dissesse, olha, prevaleceria salvo um acordo se o acordo individual fosse mais benéfico. Né? Não, mas aí eu concordo com isso. Eu acho assim, existindo o acordo coletivo, negociando com o sindicato, abrange todos os empregados daquela categoria, né, que foi representado pelo sindicato, mas isso não impede a rescisão contratual. Em momento algum impede a rescisão contratual. Só que eu acho que não depende mais. E eu mudei o meu posicionamento. Na semana passada a gente tinha conversado e eu tinha concordado contigo e também tinha pensado nisso. Hoje eu mudei meu entendimento. Eu acho que não precisa ter o acordo coletivo e só ser válido mediante manifestação individual de cada empregado. Até porque daí tu perde toda e qualquer força do acordo coletivo, né? Não, tudo bem. Sim, mas o que eu quero, a pergunta era, o acordo nesse caso... Aquele que se manifestar contrariamente à suspensão do contrato, a manifestação dele individual de vontade está abarcada pela coletividade? Porque quem me procurou... Porque tu está dizendo assim, não, é claro, a vontade coletiva prevalece sobre a individual. Isso é princípio de direito coletivo do trabalho, beleza. Sim. Mas quem não quer está dizendo assim, eu não vou me submeter. E num determinado empregador, ele mandou, inclusive, um comunicado dizendo: está superada a tua vontade pela vontade coletiva. Tu não tens mais como dizer que sim ou que não. E a pessoa está dizendo, mas eu não quero. E daí o que ele pode fazer? Se demitir, né? Pois é. E aí ela disse, mas eu E daí ele vai perder as verbas decisórias. Vai perder as verbas decisórias. Eu sou obrigada a me despedir. E nisso, a minha orientação foi no sentido de fazer essa leitura do artigo 8º do parágrafo 1º da medida provisória, agora da lei 14.020, no sentido de que a suspensão dependeria desse acordo individual que seria enviado para cada empregado. Tá? As pesquisas que eu fiz, e até fui procurar colegas, doutrinadores nesse aspecto, a grande maioria... Eu me curvei por causa desses outros argumentos, falando, não, o acordo coletivo, sim, supriria essa manifestação individual. O acordo coletivo, em regra, supriria a manifestação individual. Mas eu acho que isso vai ser alvo de discussão. Vai ser, e até porque, né, Marcelo, o que a gente tem, a negociação que nós temos para esse tipo de suspensão não é a mesma negociação do layoff. Né? Não, com certeza não. Não é a mesma. E aí, se tu quer discutir, por exemplo, o 476A, ou ainda tu quer discutir a suspensão para capacitação de curso que a própria lei... que a própria lei traz sobre isso. Que a própria lei traz sobre isso, eu até concordo que a coletiva substituiria prevaleceria. Mas nessa em específico, porque há quem diga o seguinte, mas eu sequer quero a estabilidade do emprego, eu não quero essas vantagens. Isto não é benéfico para o meu contrato. Tu entendeu? Né? Então, vai vir discussão. Eu dei orientação para alguns empregados nesse sentido, no sentido de dizer, olha, te manifesta dizendo que tu não concorda, porque Vamos pensar, Luciana, numa época normal, sem pandemia, tá? Sem lidar com a pandemia.
uma convenção coletiva que estabeleça o 12 por 36 demandaria a concordância individual do empregado para ser submetido a essa jornada? Tá, mas é que tu tem uma redação diferente da cláusula do artigo, né, Marcel? Porque Não, para mim tudo estou tentando não, puxar aí a não, aí discussão. tu tem toda a discussão lá do 611, que o acordo Exato, coletivo vai exato, prevalecer. prevalecer. Não, tudo bem. Só que para mim, aqui, ó, o empregador poderá acordar a suspensão de seus empregados de forma setorial, departamental, pelo prazo máximo de 60, fracionável, podendo ser prorrogado. A suspensão temporária, conforme o disposto no artigo 11 e 12, né, por convenção, coletiva, acordo ou acordo individual, devendo a proposta de acordo, nessa última hipótese do individual, ser encaminhado ao empregado com antecedência de no mínimo 2 dias corridos. dá a impressão de uma mera comunicação. Olha, o acordo já está feito e você tem que se submeter a isso. A leitura que eu refiz e me manifesta, eu falei, a gente conversou semana passada, eu estava com a mesma interpretação que você estava fazendo. Depois eu fui dar uma olhada, fui pesquisar, né, pesquisar os oráculos em volta, né? Sim, eu também fiz isso. Acabei chegando nessa outra conclusão. Lu, Talvez vamos lá, eu tenha nós estamos sido 12 mais minutos e meio. não, talvez eu tenha sido mais tendenciosa, porque eu pesquisei num oráculo que concordou comigo. Pois é, então, pessoal, nós temos essa questão, né? O Marcel colocando que eu sei que a minha interpretação é uma interpretação minoritária, né? Que nesse caso em específico poderia ser entendido como na regra geral do direito coletivo, que a autonomia da vontade coletiva se sobrepõe sobre a individual, mas pela leitura conjunta dos artigos da Lei 14.020 de 2020, seja o 8º parágrafo 1º, o 11, 12, e até mesmo eu separei aqui também o 24, Marcel. 24. O 24 diz, ó, os acordos de redução proporcional de jornada de trabalho, de salário, de suspensão temporária, celebrados entre empregadores e empregados em negociação coletiva e individual, réis pelas disposições dessa medida provisória. Né? Então, como o foco seria abrir a possibilidade de negociação individual, se tem uma manifestação individual de vontade dizendo, olha, eu não concordo com a suspensão, né? Prevalecer a coletiva é uma discussão que pode abrir. Prevalecer, exatamente. Né? Pois vamos em frente? Mas então, vamos em frente. Próximo tópico. Estamos com 13 minutos e 50. Outra pergunta que veio, gente, é o seguinte. Se fizer qualquer atividade remota proibida pela MP, como ficam os pagamentos? Vai ter que devolver o benefício? Eu acho o seguinte, a questão de cumulação, a pergunta toda, elas são 3 perguntas que a gente teve mais ou menos sobre esse mesmo tema, que é a questão de possibilidade de cumulação do benefício. Quando que eu posso receber esse benefício, se eu tenho outras fontes de renda, se eu não tenho. Um panorama geral, gente. A própria lei, ela é específica, ela trouxe um artigo específico falando que eu tenho mais de um vínculo de emprego. Na iniciativa privada. Eu tenho mais de um vínculo de emprego. Em um desses meus vínculos eu vou ter a suspensão do contrato e no outro eu vou ter estipulada a redução de jornada, por exemplo. Eu posso receber os dois? Posso. A lei autorizou expressamente que quando eu tenho mais de um vínculo de emprego, eu posso receber benefício por cada vínculo de emprego que eu tiver. A lei trouxe de forma bem expressa, taxativa na minha leitura, as impossibilidades de percepção do benefício. Elas se encontram lá no artigo 6º, parágrafo 2º da lei, e ela é taxativa quando ela fala que o empregado não pode receber o benefício. E, Luciana, eu acho que tem que fazer uma ressalva bem interessante, que ela fala que o empregado não pode receber o benefício, mas isso não quer dizer que ele não possa ter o contrato suspenso ou o contrato, inclusive, reduzido. Ele está só dizendo que não pode receber o benefício, ele não pode receber o bem-benefício, entende? Então, vamos lá. Quais são os casos que a lei trouxe lá no artigo 6º? Não pode receber, parágrafo 2º, o benefício emergencial não será devido ao empregado que esteja ocupando cargo ou emprego público ou cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, ou seja, titular de mandato eletivo. Gente, a lei é expressa. Vamos trabalhar com um exemplo? O Marcel, magistrado, recebe o salário dele da União em função do exercício do cargo de magistrado. E eu sou professor de uma faculdade de iniciativa privada. Eu posso ter o meu contrato suspenso? Posso. Eu vou receber o benefício? Não. Não vou. Qualquer ocupante de cargo público ou emprego público
não pode receber o benefício. Ainda que eu vou dizer, não, mas o teu contrato de emprego não tem nada a ver com a magistratura. Tu é professor, sim. tu tem a CTPS assinada. Não pode. Mas Até a porque... pergunta... Não, pode Deixa eu ir, só vai, falar sim. o argumento. Porque a ideia do benefício emergencial é uma supressão de renda diminuída. Ainda que eu vou ter uma renda diminuída, eu mantenho a minha renda. Eu não tive uma supressão em todas as minhas rendas. Pode falar, Lu. Tá. Não, mas é que a pergunta, assim, ó, pergunta de empregado diretamente, né, Marcelo? Eu acho que isso que a gente tem que abordar também, porque é o nosso objetivo. A pessoa chega e diz assim, olha, deixa eu até ver aqui. Fui encaminhado para receber o benefício, tá? Eu tô com 10, 15 dias de suspensão e o meu empregador me chama para trabalhar, tá? Eu não posso trabalhar, mas eu trabalho naquele período. Como é que ficam essas horas? Se eu ainda não recebi o benefício, eu estou trabalhando que eu não posso, eu vou cobrar de quem? Se eu cobrar essas horas do meu empregador, isso descaracterizou a suspensão, eu vou ter uma condenação para devolver esse benefício, que é tipo aquela questão que a gente vê de trabalhar no período do seguro-desemprego, tá? Que tu vai discutir numa outra seara. Essa é uma das preocupações que os empregados estão trazendo. Porque, na verdade, Marcelo, o que a gente vê? Que a suspensão, em muitas hipóteses, não está... Tu estás formalmente suspenso, entendeu? Mas, na realidade... Exatamente. Aí, tu não tá. Até porque a lei ela foi bem específica, né? A suspensão do contrato de trabalho, ela desonerou o empregador de todo e qualquer pagamento. Exatamente. Então, eu concordo que a gente vai se deparar com muitas fraudes de hipótese de suspensão enquanto o empregado continuava trabalhando. Só que daí, Luciana, a exigência de trabalho é do empregador. Eu penso que ele será responsabilizado. Eu acho que muito difícil nós teremos condenação determinando que o empregado devolva, né? Eu acho muito difícil. Eu não sei qual é a leitura que você tem feito sobre isso. Pois é que aí... Mas como é que vai ficar a condenação do empregador? Ele vai ter que pagar o salário no mesmo período que ele está recebendo o benefício. Eu acredito que sim. Eu acredito que ele vai ter o pagamento. Não, a AGU vai pedir que ele pague o benefício lá para a União. Pois é. Acho que ele devolva para a União. Assim como a gente tem os casos dos acidentes de trabalho, né, que gera aquela discussão toda do pagamento dos auxílios doença e auxílio acidentário, a gente pode fazer uma interpretação análoga aqui. Não, tu não vai pagar para o teu empregado, tu vai pagar para a União o que ela desembolsou com o teu empregado. E se tiver alguma diferença entre o benefício pago e o salário do empregado, aí sim pagaria o empregado. Né? Sim. E descaracteriza a suspensão. E descaracteriza a suspensão. Para fins de estabilidade, por exemplo? Para fins de estabilidade, Eu penso que vai descaracterizar. Eu acho que não dá para servir dois deuses ao mesmo tempo. Entende? Se ele continuou trabalhando, ele vai receber. Vamos pensar, o empregado, ele recebeu o benefício, o empregador que exigiu o trabalho no momento que não podia vai ter que pagar para a União esse benefício que ele pagou e pagar para o empregado a diferença entre o benefício e o salário dele. Então não tem por que ser estável. Porque o empregador vai ter o desembolso. Mas aí tu vai atribuir esse ônus desse descumprimento do empregador para o empregado. Né? Porque no meu entendimento, Marcelo, como advogado, o que eu pediria, tá? Eu pediria descaracterização da suspensão, reconhecimento desse tempo como tempo de trabalho, então recolhimento de INSS, de FGTS, de todas as demais verbas, todas as demais verbas. Voltar para o salário integral, mas como tu teria formalmente ali a suspensão e o recebimento do bem, esse empregado tinha que ter a garantia de mais 2 meses. Porque senão o empregador está se beneficiando da própria torpeza. Não, porque ele vai pagar tudo. Ele vai ter que pagar tudo. Ele vai ser condenado a pagar tudo. A partir do momento que eu estou descaracterizando a suspensão, eu descaracterizei a suspensão e dei consequências ao empregador por causa disso. Restituir a União e pagar a diferença das verbas para o empregado. Ou seja, o contrato permaneceu intacto. Se eu estou descaracterizando a suspensão, eu também não posso querer que a consequência da suspensão, que era a estabilidade, seja mantida. Nem a indenização dela decorrente. Mas vamos discutir. Isso vai ser alvo de discussão. Mas são questões que a gente tem que levantar aqui para o pessoal, que é o que está surgindo. Claro. Deixa eu até fazer um comentário aqui. Ó. A Ana Barros, gente, a Ana Barros é uma querida. Ela foi minha vizinha no END, Luciana. E ela foi uma das grandes incentivadoras do meu estudo para magistratura, colega aí do Rio Grande do Sul, magistrada aí no Rio Grande do Sul. De Porta? De Porta, do END. Olha que delícia.
ela colocou aqui um posicionamento muito legal. Algumas rescisões com pagamento de verbas rescisórias podem inviabilizar o acordo coletivo por insuficiência financeira da empresa, que é a nossa discussão anterior. Sim, sim. Seria o individual prevalecendo sobre o coletivo. Entende? Não, eu não quero o acordo coletivo, eu quero as minhas verbas rescisórias. Mas, de repente, o pagar as verbas rescisórias vai inviabilizar o acordo dos outros. É tudo um complexo, né? Não, eu hoje, quando a gente estava preparando esse tema, e eu te mandei as perguntas, eu depois fiquei pensando sobre isso, tá? Porque, na verdade, é o seguinte, num caso específico desse empregador, teve uma proposta de PDI, teve uma proposta, e tinha um prazo para as pessoas aderirem ao PDI, e as pessoas não aderiram ao PDI. Algumas aderiram, ou seja, vai ter que se submeter ao acordo coletivo. Depois do PDI, é que aí, o que os empregados se sentiram? Os empregados se sentiram traídos, porque depois do prazo do PDI, eles disseram assim, olha aqui, ó, tá tudo suspenso. Aí eles disseram, pô, mas que sacanagem isso. Por que eles não nos disseram que ia ter a suspensão do contrato para que nós tivéssemos a tomada de decisão devidamente informada? Junto com o PDI, exatamente. E aí é que veio a pergunta. Aí veio a pergunta, eles não são obrigados a ter o acordo... Vamos fazer o advogado aqui dos dois lados, né? O advogado não, eu não posso me dizer advogado. Né? Vamos pensar dos dois lados. Mas pensa comigo o seguinte, eles fizeram o PDI e pela baixa adesão no PDI se viram obrigados a fazer o acordo coletivo de suspensão. Tá, isso se tivesse tido... Tá, tu tá sendo poliana, mas vamos partir dessa boa fé. Né? Deixa eu cumprimentar a Matra 15, que está aqui nos acompanhando. A Associação de Magistrados de Trabalho da 15ª Região acabou de entrar para nos acompanhar aqui também. Ai, que legal, que legal. Vamos em frente, que nós temos 8 minutos. Vamos lá. Então, foi essa. Qual era a próxima questão, Marcelo? Tá, já fizemos essa da atividade remota. Se o empregado não aceita a proposta de suspensão, já falamos sobre isso. Sim. Uhum. Vamos lá. A empresa deve fazer a comunicação nos órgãos competentes e o salário pode demorar mais de 30 dias. A empresa tem a obrigação de pagar os dias de diferença? Gente, vamos lá. Interpretação hermenêutica da lei. Hermenêutica da lei, do que foi colocado na lei. A empresa ela tem que informar que firmou uma suspensão do contrato de trabalho em até 10 dias. Ela informando em até 10 dias para os órgãos competentes, o tempo, o prazo de 30 dias para o pagamento da primeira parcela, conta do dia em que foi firmado. Caso ela não informe em até 10 dias, vai começar a contar o prazo de 30 dias para pagar a primeira parcela do dia em que ela informar. Então, os dias entre o firmar e o informar, se superou 10 dias, a empresa tem que pagar. Não, e nisso os empregados perguntam. Eu tenho dado muita consultoria, e detalhe, muita consultoria para amigos também. Amigos, né? Que tem dito assim, mas eles não são obrigados a me comprovar que informaram? Como é que eu preciso saber? Quando é que eles informaram, quando é que eles não informaram? Porque eu posso receber meu salário, então, em 40 dias. Em 40 dias? Não. Em 40 dias, não. Se foi firmado hoje, tá? E eles têm 10 dias para informar. Sim. Se informar dentro desses 10 dias, ele vai obrigatoriamente receber 30 dias depois. Isso, depois do firmado. Vai retroagir. E aí ela disse, mas essa demora, e a demora na aprovação, inclusive, porque, na verdade, Marcelo, eu disse o seguinte para essa pessoa que me perguntou em específico. Eu disse, olha, tem muito problema de informação e cadastro no sistema do governo. Sim. E esse atraso que eventualmente ocorrer, se todos esses passos forem observados pelo empregador, tu não vai atribuir ao empregador a responsabilidade. Não, exatamente. Entendeu? Não vai atribuir. Então, isso vai ser do Estado, E aí então, é uma dica muito boa para os empregadores, né? Eles se munirem de toda a documentação necessária dos protocolos firmados nos sistemas do governo. Sim. Para ele não ter essa carga de não, foi tu que não informou no prazo correto, você tem que me pagar. Não, peraí, eu informei, tá aqui, o protocolo tá aqui, o protocolo tá ali. O empregador ele tem que estar bem atento a isso, né? Vamos em frente. Tá. Pode falar, Lu. Não, é que eu acho que tu tá com as perguntas mais organizadas. Se for chamado, como funciona o pagamento. Isso a gente já falou das horas que trabalhou, né? Isso. Ali o pessoal perguntou, se o empregador não comunicar, ele deve pagar o salário? Sim, paga, como a gente acabou de falar, né? Fica com ele a obrigação. E aí, voltar antes do prazo da suspensão. Pois Como é o que a lei fala, né? A lei também é específica, trata bem desse assunto. Ele sempre tem que, vai suspender a suspensão. Eu fiz a suspensão, mas foi liberado aqui, porque a gente está bem nesse momento, né, Luciana? Os prefeitos, que é quem tem a competência para regular essa matéria conforme o STF,
estão aos poucos passando as fases para as cidades para fases diferentes, né? Sim. Então, um salão de beleza que não podia abrir até ontem, a partir de hoje pode abrir. E o meu contrato está suspenso. O que o empregador tem que fazer? Ele tem que informar com 48 horas de antecedência a suspensão da suspensão, para ele voltar a trabalhar. Gente, suspendeu a suspensão? Acaba benefício. A estabilidade é pelo prazo que ficou efetivamente suspenso. A lei ela é bem clara quanto a isso e eu acho que é muito difícil uma interpretação divergente nesse aspecto. Né? As consequências são claras. Suspendeu, pode voltar a trabalhar? O empregador pode exigir que você volte a trabalhar? Pode. Ele só tem que te avisar com 48 horas de antecedência. Me avisou, eu voltei a trabalhar 48 horas, o que eu tenho de estabilidade? O tempo que ficou suspenso. Ficou suspenso 15 dias, são 15 dias de estabilidade. Ficou suspenso um mês, 45 dias, é o prazo de estabilidade. O que eu tenho direito de benefício? Minha suspensão durou 15 dias, proporcional. O teu benefício vai ser proporcional a esses 15 dias e o teu empregador paga o teu salário a partir dali. Assim como qualquer tempo que tenha ficado. Eu acho que isso está bem claro, a lei ficou bem redigida nesse aspecto, até teço elogios à redação da lei nesse aspecto. Né, Lu? Tem alguma dúvida específica sobre isso? Surgiu alguma dúvida específica? Não. Acho que eu acho que essas questões, eu não sei, tem alguma outra pergunta que eu te mandei aí, porque eu tinha feito umas anotações à mão. Tem uma bem legal, ela é uma pergunta um pouco mais elaborada, até que eu acredito que deve ter vindo de algum empregador. A questão da empresa que não está pagando aquela ajuda compensatória de 30%. Gente, o que é a ajuda compensatória de 30%? A Maralina está aqui dizendo assim, pior que não é de empregador, é de empregado. É de empregado. É de empregado. A ajuda compensatória de 30% é para aquelas empresas que têm um rendimento maior. A própria MP e a lei também estipularam, né? Eu não me lembro precisamente qual é o valor do rendimento da empresa, mas tem uma faixa... É mais de 400 mil mensais, né? 4 milhões e 800 ao ano. Isso, é um rendimento bem mais elevado. E a MP, repetido igualmente na lei, determinou que essas empresas, elas obrigatoriamente têm que entrar com 30% de uma ajuda compensatória. Com todas aquelas características, né? De não pagar, disso não refletir em salário, tal, tem todas umas características nesse sentido. E a pergunta foi porque ele diz não ter dinheiro. É possível acreditar que uma empresa que tem um faturamento de 400 mil, de repente caiu consideravelmente e não tem dinheiro para pagar. O que eles estão perguntando? Isso caracterizaria a fraude na suspensão? Descaracterizaria a suspensão? Ou vai se discutir a diferença judicialmente? Minha leitura. Eu acho que a possibilidade, o que vai acontecer daqui para frente é que a gente vai tentar dar interpretação, e o próprio STF apontou isso ao reconhecer o acordo individual, de tentativa de manutenção das estruturas. Né? Então, eu penso que não vai descaracterizar a suspensão, a empresa não vai ter que pagar todos os salários e vai se discutir, sim, essa diferença. Mas vai ter discussão. Advogados de reclamante vão dizer que é um requisito objetivo da suspensão para as empresas desse porte que não foi observado, que aí vai descaracterizar todo, vai pedir todos os salários e não vai querer devolver o benefício que vai dizer que recebeu de boa fé. Então, exatamente. E eu vou te dizer uma coisa, me parece, Marcel, que as discussões que vão aparecer envolvendo essa lei daqui para frente vai ter uma quebra de paradigma na interpretação do que até então se fazia do direito do trabalho. Porque a gente vai se a gente fizer um cumulado do que vem acontecendo nos últimos 3 anos, né? Reforma trabalhista, posicionamentos do STF e agora esse momento de pandemia, eu também concordo contigo. A discussão vai ser intensa, mas eu acho que vai ter uma quebra de paradigmas. A Dani Mantovani perguntou aqui, não sei se é a Dani ou o Dani Mantovani, se a estabilidade proporcional se aplica à redução também. A gente vai trabalhar com redução de jornada de trabalho no próximo encontro, gente. Hoje é suspensão do contrato. Tem aqui mais o Rodolfo também. O Rodolfo foi meu colega, meu aluno na Uniriter de pós-graduação, querido. Tem um cliente que não recebe salário desde março. 28 de abril, a empresa fez a suspensão nesses moldes, ainda a empresa pagaria 30 e não pagou. Estamos pedindo a rescisão indireta. Com a descaracterização da... Mas pelo que eu entendi, não recebeu nem o benefício, né? Não recebeu o salário, tá na suspensão. Não sei, Rodolfo, se recebeu o benefício ou não. Ela fez o encaminhamento para o benefício, mas os 30% não está recebendo.
Né? A Carla está dizendo, posso mandar um questionamento sobre a estabilidade na suspensão? Seria quanto ao período efetivamente de suspensão? Ou o período estipulado no acordo? É o que a gente está falando. Estipulou no acordo 60, voltou antes, voltou em 30, a estabilidade vai ser 30, não vai ser 60. Pelo né? período fixado. Isso aí. Né? No caso do 31 minutos, acabamos de chegar. Então, fazendo um levantamento geral, que a gente está fechando o nosso encontro de hoje, será toda quarta-feira, gente, às 17 horas, eu não vou me adiantar mais, às 17 horas, toda quarta-feira a gente vai estar aqui. Mandem sugestões do próximo tema, mandem perguntas. Um apanhado geral, gente. Lei nova, Lei 14.020, vale a pena a leitura. Os temas de suspensão do contrato, acho que a gente conseguiu pegar as maiores dúvidas, né, Lu? A gente conseguiu bater. Mas acho que o que todo mundo está questionando, eu posso fazer mais 60 dias? Pode, só tem que sair o decreto, que deve estar saindo rapidinho. Essa semana deve sair. Pessoal, então a gente botou um nome bonito em inglês para nossa série, Labor Talk. Tá? Assim, a gente gourmetizou o papo trabalhista. E então, agora vai ser fixo. Toda quarta-feira, 17 horas, aqui nos nossos perfis do Instagram. Daqui a pouco a gente vai se enjoar e a gente tira. É muito amor, é muito amor. Tá, gente, pessoal? Brigadão pela audiência. Deixa eu fazer um merchanzinho aqui, segura aí. Amanhã eu tenho, quem me acompanhou sabe que nós lançamos, inclusive com o artigo da doutora Luciana Ronaldi, a revista Tênis. Nós lançamos na quinta-feira passada, uma revista científica, e amanhã nós temos a primeira edição do Entre Tênis. Cada artigo que tem dentro da revista, eu vou entrevistar o autor. Amanhã, às 16h30, no meu Instagram, professor Marcel Marques, a primeira entrevista com o professor Paulo Baria, gente. Quem puder eu vou ser entrevistada também, tu nem me falou se eu vou Vai ser, eu já tô até com a data aqui, só para te cutucar mais um pouquinho, eu vou te dizer depois que dia, não, tu vai ouvir, sua infeliz. Dia 10 de novembro, 10 de novembro. Ai, meu Deus, tá bom. É a entrevista com você. Gente, um abraço, prazerzão, valeu. Até mais, tchau.